Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, é um prazer estar aqui ao vivo hoje com todos vocês. E o tema que a gente vai falar hoje é um tema bastante polêmico, extremamente polêmico na internet, né? E já vem desde o final do século passado, que é sobre, na verdade, quem são, né? Quem são os ETs reptilianos, que é a nossa palestra de hoje, né? Muito bem. Então, primeiramente, o que é que surge aí nessa discussão? Tem duas maneiras, vocês sabem, de estudar ufologia, de encarar a ufologia. Tem a ufologia materialista e tem a ufologia espiritualista e esotérica. Certo? Então, nós precisamos deixar muito claro isso antes de entrar nesse tema aqui. Então, a ufologia, tem a ufologia materialista e a ufologia espiritualista. Ok? Bom, o que a ufologia materialista prega? Ela prega exatamente o conceito da materialidade da vida, onde, no nosso caso, morreu, acabou. Não tem mais nada. Certo? Então, todos os seres vivos nascem, crescem e morrem. Não existe alma, não existe espírito, não existe vida após a morte, não existe reencarnação, não existe nada. É a visão totalmente materialista da vida. Só que, infelizmente, essa é a visão científica de nossa sociedade. Certo? A nossa sociedade, as universidades, todas as instituições têm essa visão de mundo. Ok? Uma visão completamente materialista do mundo, da vida, da sociedade. E médicos, dentistas, engenheiros, advogados, todos são formados dentro das universidades com essa mente. Uma mente totalmente materialista, totalmente destacada das religiões, destacada da filosofia espiritualista, destacada dessa condição. Vem pegar ele que ele não vai dar sossego. É os gatinhos que estão numa bagunça danada aqui na sala aqui. Tá? Muito bem. E qual é a visão da filosofia espiritualista? A filosofia espiritualista, a ufologia, parte do princípio que, por exemplo, existe, né, vida após a morte. E vamos muito mais longe, né? Toda vida advém e é coordenada do outro plano da vida. Ok? Então, se você estudar um André Luiz, se você estudar um Chico Xavier, se você assistiu o famoso filme Nosso Lar, né, um filme famoso, psicografado por Chico Xavier, você vai ver que existe toda uma sociedade nas dimensões astrais, toda uma vida nas suas astrais, e a nossa consciência espiritual encarna para viver uma experiência na matéria, tudo controlado, tudo dirigido pelas forças espirituais dos planos espirituais. É uma outra visão completamente diferente da nossa visão materialista e científica do mundo. E aqui, nessa teoria espiritualista, existe a reencarnação, né? E a evolução do espírito, né? Essa entidade que usa o corpo material para a sua experiência na matéria, nesse corpo e tudo mais. Por isso que existe a morte. A morte é apenas, para a visão espiritualista, o término desta roupa, deste corpo. Mas a consciência e o corpo espiritual continuam existindo praticamente ad infinito. Tá? Muito bem. Você pode aplicar essas duas teorias para estudar ufologia, para estudar o fenômeno UFO. Tá? Então vamos começar pela primeira teoria para estudar o fenômeno UFO. Deixa eu apagar aqui.
Se nós entendemos a filosofia materialista, o que é o extraterrestre para a filosofia materialista? O ser extraterrestre para a filosofia materialista é exatamente isso aqui. Eu tenho o planeta Terra e nós humanos estamos aqui vivenciando uma experiência materialista no planeta Terra. Aí a teoria darwinista, a vida nasceu por acaso, tá? A vida nasceu há 1 bilhão de anos atrás, o micro-organismo, isso vai evoluindo, evoluindo até chegar nessa condição que esse ser evoluído. Isso é teoria universitária, isso é teoria darwinista, que é óbvio, quem conhece meu trabalho, eu acho que isso é uma merda de teoria, né? Uma teoria que não explica absolutamente nada. A ciência está 1 milhão de anos atrasado em termos de compreender a existência real de tudo no universo. Mas é o que ela tem. Ela está centrada nisso, é o que ela tem. Então, como é que ela vê o ET? Ela vê o extraterrestre olhando para um outro sistema estelar na galáxia, que tem um planeta, e lá também, por acaso, a vida se desenvolveu como os darwinistas acreditam que desenvolveu a vida na Terra, e aí o extraterrestre alcança um nível de ciência e tecnologia extremamente avançado, constrói uma nave, entra dentro dela e vem visitar o planeta Terra. Essa é a visão materialista do ser extraterrestre. E o ser extraterrestre morre como qualquer um. É exatamente todos os filmes de ficção científica que vocês assistem aí no cinema. Jornada nas Estrelas, com o Capitão Spock, Capitão Kirk, Star Wars, Guerra nas Estrelas, não importa se é numa galáxia distante, mas a teoria materialista é uma merda, estão se matando agora, se matam nos planetas, né, em guerra. Depois a tecnologia avança, vão nos matar nas estrelas, né? Vamos fazer a guerra no espaço e tal. Isso é uma tremenda bobagem, isso é uma tremenda visão falsa da realidade, do futuro de nossa civilização. Que os cientistas são obrigados a transformar essa mudança na cabeça das pessoas, na cabeça dos alunos, na cabeça das universidades. É por isso que nós temos uma sociedade altamente decadente com essas eleições babacas que você está assistindo na televisão, onde a gente vai eleger um monte de babaca, um monte de idiota, porque um mais distorcido do que o outro, numa visão materialista de mundo, uma visão marxista, que leva o mundo a uma destruição sem precedentes. Isso é uma verdade, isso é uma constatação. Isso não precisa nem ser inteligente para entender isso. É observação, né? O marxismo, para se impor no mundo, matou mais de 40 milhões de pessoas na União Soviética. Em Cuba se mata quantas milhares de pessoas não foram mortas para se implantar a Revolução Comunista em Cuba? Pelotões de fuzilamento e tal, e o Che Guevara é considerado um grande herói, né? Então quem mata mais é o herói, né? Para impor, depois de muito tempo, uma filosofia que não deu certo em lugar nenhum. Todo mundo sabe. Aí volta de novo a economia de mercado, volta de novo ao capitalismo. Porque as pessoas têm uma visão muito primitiva de si mesmo e do mundo, e da sua experiência com alma, com ser na Terra, né? Mas até aí tudo bem. Então essa é a visão materialista do ET. E esse ET, ele não tem nenhuma relação com a Terra, com os seres humanos, não existe nada. Ele vem aqui como cientista para explorar, para pesquisar, e para... Atentem, na década de 50, todos os filmes americanos era de invasão. Invasão ET. Os ETs vinham invadir a Terra. Certo? Da mesmo medo que os americanos de uma invasão soviética, de uma terceira guerra mundial na década de 50 e 60, se projetou-se para o extraterrestre essa visão distorcida da realidade humana. Né? Então todos os filmes, se você pegar a ficção científica da década de 50, 60, 90% era invasão extraterrestre. Tá? O medo que o ser humano tinha, né? Tem o famoso, né, a filmagem de um livro que foi escrito no século retrasado ainda, né, por H.G. Wells, Guerra dos Mundos, né, um dos primeiros livros quando a ficção científica começou a ser inventada na literatura, né? Aí você tem, na mesma época, você tem Júlio Verne, com seus livros famosos de ficção, Viagem ao Centro da Terra, Viagem para a Lua, né? 20 mil léguas submarinas. E você tem o H.G. Wells, que escreve A Guerra dos Mundos, uma invasão marciana na Terra. Tá?
Então, na década de 60, teve uma grande refilmagem desse clássico, né, A Guerra dos Mundos, que agora, né, há uns 10 anos atrás, foi refilmada A Guerra dos Mundos de novo com o ator famoso aí, de Hollywood, né? Como é que chama ele, ó? Tom Cruise, né? Tom Cruise era mas o filme é mesmo. Marciano invadindo, matando todo mundo, tomando conta do planeta. Certo? Não tem visão mais primitiva da vida no universo do que essa coisa de invasão extraterrestre. Bom, então, aonde a gente quer chegar com isso? Na década de 70, a televisão mundial americana lançou um seriado chamado V. Tá? O seriado chamava V. Esse seriado foi refilmado há praticamente uns 6, 7 anos atrás. Inclusive, a atriz principal desse filme é uma brasileira, é uma atriz brasileira, a Balcan. Tá? Nesse novo. Mas na década de 60 foi filmado. Então, qual era a base desse seriado V? Olha como é que começava esse seriado. Esse seriado pode ser assistido por vocês aí, está na internet, pode entrar na internet se vocês assistem, quem não viu. De repente, começa a chegar no planeta Terra naves gigantescas extraterrestres. Estacionam em várias partes do mundo. Aquele boom, né? Aí quando esses ETs se mostram, eles se mostram iguaizinhos a nós, humanos, idênticos a nós. E começam a ter contato e a transferir tecnologia para nós. Trazer a cura do câncer, trazer a cura de muitas doenças. Todo aquele sonho humano de um contato com inteligências avançadas do espaço que vem trazendo para a Terra o bem, o amor, ciência, tecnologia, a cura de todos os males da humanidade. Porém, esses ETs, eles eram uma raça, olha só, uma raça de répteis disfarçados de humanos, cujo único objetivo era invadir e tomar conta desse planeta e escravizar o ser humano. Tchá, 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 tchá. All right? Então, muito bem. Ok? Mas é tudo na visão o quê? Materialista. Esquece a visão espiritualista. Muito bem. Então, com base nisso, depois que tudo isso foi ao ar, que tudo isso surge já desde muitos tempos imemoriais uma coisa chamada teorias da conspiração e sociedades secretas e uma coisa chamada Nova Ordem Mundial. Ok? Muito bem. Quem já assistiu minhas palestras sobre sociedades secretas, Nova Ordem Mundial, tal, sabe o que eu estou falando. E quem já, né? Então, todos vocês sabem que no mundo ocidental, não estou falando União Soviética, nem China, nada. No mundo ocidental, onde está o poder? Então, o poder está concentrado na mão dos milionários. Todos vocês sabem que 90% de toda a riqueza do mundo
está na mão de 1% da população planetária. Isso vocês têm que saber. É gente muito rica, gente com muito dinheiro. Né? Então, os grandes bancos, banqueiros multinacionais, os Rockefeller da vida, certo? Então, conta essa história da conspiração do ordem, que nós temos sociedades secretas, e uma das famosas é a Sociedade Bilderberg, né? Que é envolvida com os grandes governos mundiais, com os presidentes americanos, na época do Bush, rainha da Inglaterra, todo esse pessoal todo faz parte dessa sociedade secreta chamada os Bilderberg. Eles se reúnem uma vez por ano. A primeira reunião que eles tiveram foi num hotel na Alemanha chamado Bilderberg, por isso que eles contam esse nome, mais moderno, mas todo ano eles se reúnem de forma secreta durante uma semana, não entra imprensa, não entra ninguém, só bilionários, só ex-presidentes mundiais, tal, que se reúnem secretamente para discutir ninguém sabe o quê. Isso é real, isso é verdade, isso é filmado, tá? Mas ninguém sabe o que eles fazem lá dentro. Muito bem. Então, é aí que vai entrar, só que isso não envolve russo, não envolve chinês e nem o mundo islâmico. Por quê? Porque nos países comunistas, como Rússia e China, o poder não está com os milionários, o poder está no Estado, é um regime comunista. O dinheiro está no Estado, o dinheiro é do Estado, ninguém tem dinheiro particular. Só agora, um pouquinho, a União Soviética e a China, que abriu uma economia mista, né? Uma economia comunista e uma economia de mercado. Onde, por exemplo, um cidadão chinês ele pode ser dono de uma empresa, mas é 30%. Ele não pode ter 100% dono da empresa, ele tem uma parcela da empresa em seu nome, tá ok? Então isso é importante que vocês saibam disso. Não é totalmente capitalista, não é 100%, o Estado ainda está com o dinheiro na mão. E outra, pode destituir tudo de você a qualquer momento. Sabe, o chinês, o presidente da China fala, essa empresa aqui, você está muito rico, pô, fecha essa empresa, o dinheiro é tudo meu. Você não tem a liberdade. Tá? Muito bem, então os Rockefeller da vida, os grandes banqueiros, os grandes intelectuais fizeram uma sociedade secreta com a intenção de controlar os destinos da humanidade. Certo? Tipo maçonaria, tipo outras sociedades secretas que a gente sabe que existem em todas as cidades pelo interior do Brasil. Tá? Muito bem. Aonde entra o David Icke agora? Deixa eu pegar aqui, né? Nessa jogada aqui. Então, vamos lá. Onde entra o David Icke? O David Icke é um escritor inglês, né, britânico, que se dedicou desde 1990 a pesquisar sobre quem realmente está controlando o mundo. Né? Anteriormente, ele foi um jogador de futebol profissional, repórter, apresentador de programa de esportes de televisão na Inglaterra, né? E porta-voz do Partido Verde da Inglaterra e do país de Gales. Foi um político. Já publicou 20 livros, né, que explicam suas ideias, pensamentos e visões. Icke desenvolveu uma visão mundial, tanto política quanto moral, que combina a espiritualidade com uma denúncia apaixonada daquilo que ele percebe como tendências totalitárias e aurelianas no mundo moderno, que a posição descrita como conspiracionismo da nova era. Né? E o cerne da sua, né, a sociedade secreta, a sociedade de Bilderberg, tem o que nós chamamos de os Illuminatis. Né? Que é a teoria mais central. Os Illuminati são uma sociedade secreta que vem desde lá da Idade Média, final da Idade Média, tudo bem para cá. Bom, mas qual que é o cerne dessa conspiração? Agora que entra os reptilianos na jogada. Bom, em 99, Icke escreve um livro, né, The Big Secret, né, onde ele vai dizer que uma raça de seres extraterrestres, oriundo
oriundo da constelação Draco, o dragão, no céu, tá? Existe, a constelação real, ela existe e tal. E que os extraterrestres com características de répteis, corpo físico, biotipo répteis, teriam vindo à Terra desde tempos imemoriais e feito um cruzamento com humanos, dando uma geração de híbridos entre reptiliano e seres humanos. No entanto, esses híbridos seriam controlados pela inteligência reptiliana. Ok? E esses reptilianos seriam, então, todos os grandes cabeças do poder no mundo. Os Illuminates. E a humanidade Terra estaria sendo controlada por uma invasão extraterrestre tipo seriado V. Certo? Onde esses ETs começaram a tomar altos cargos, altas funções políticas, altas funções no governo, dono de grandes empresas, dono de grande dinheiro, porque eram muito mais inteligentes, desenvolviam coisas e tomavam conta da economia e, dessa maneira, então, preparando um grande bote final na humanidade para realmente escravizar a humanidade e tomar conta de toda a civilização. Os livros do Icke sempre circulam em torno disso. Tá? E na internet, quando você vai fazer um estudo, né, uma pesquisa sobre o assunto, 90% acredita nisso aí. Acredita que isso é realmente o que está acontecendo. Nós somos invadidos por uma raça extraterrestre que está dominando de uma forma sutil e oculta o planeta Terra e a nossa civilização. Tá? Mas agora vem o Lalá na história melar todo esse negócio aí. Melar toda essa teoria aí. Porque nós vamos agora partir para a segunda visão, que é a visão espiritualista. Então vamos lá. Tem perguntas? Não? Ninguém está perguntando nada hoje? Tá difícil, hein, meninada? Então vamos lá. Então, em cima disso não tem o que se discutir, né? Tem que matar os ETs, sair matando ET aí, né? Sair fazendo uma guerra contra os ETs, porque são extraterrestres invasores, estão destruindo o planeta, estão tomando conta de tudo, né? Aí, ó, ele jura de pé junto com a rainha Elizabeth, tá na Inglaterra, né? É tudo reptiliano, disfarçado. Até o Bush, o presidente Bush, né? Tudo vai. Professor. Tá saindo sim, pode ir. Professor, qual seria a... Por que os reptilianos teriam vontade de invadir a Terra pelos conceitos de David Icke? Eu também não sei. O que os caras vêm fazer na Terra aqui? O planeta dele já está falido, não tem mais nada que fazer no mundo dele, está sendo autodestruído o mundo dele, precisa arrumar outro planeta para viver. Eles não têm uma base do porquê os reptilianos querem invadir a Terra, roubar a nossa fauna, nossa flora, né? Roubar nossas mulheres, né? Pode levar todas, né? É um problema menos para o ser humano. Casa, você vai ver o que eu estou falando. Brincadeira, pessoal, tudo piada, tá? Machista. Bom, professor, oi. Qual seria a especialidade dos reptilianos? Seriam engenheiros ou cientistas? Não, muita calma nessa hora, né? Não chegamos lá, nós estamos falando do David Icke ainda. Aqui, os reptilianos têm tudo quanto é especialidade, certo? Eles vêm aqui para tomar a Terra, tomar conta do planeta. E não tem ninguém para falar não para os ET, certo? Ok? Eles estão pintando e bordando,
E, segundo a teoria do David Icke, os reptilianos mesmo, não híbridos, os originais, eles moram em grandes cavernas aqui na Terra, em locais secretos, em bases secretas, da onde eles controlam os seus híbridos e os seus altos postos nos comandos governamentais do planeta. Que um dia eles viriam à tona e tomariam o planeta. Certo? Essa é a teoria do cara. Vocês querem acreditar, vai fundo. Mas vamos olhar outros lados, outros pontos de vista também, não é? Certo? Vamos lá. Bom. Então vamos lá. Vamos ver a visão espiritualista da ufologia. Na visão espiritualista da ufologia, o que eu tenho colocado para vocês é a seguinte: nenhum indivíduo pode entender a vida em outros mundos e outro universo, você primeiro entender a sua própria vida aqui nesse mundo, nessa terra. Quem sou eu? Quem sou eu se eu utilizar agora não uma visão materialista do Laércio, mas uma visão espiritualista, reencarnatória e transcendental, que é a visão espírita? Bom, então, nós teríamos que imaginar o seguinte, né? Existe vida após a morte. Isso muda tudo. Só que a teoria espírita não é só isso que ela fala, existe vida após a morte. Existe o chamado governo oculto da Terra, que controla toda a experiência humana na Terra, isso do lado espiritual. Quem assistiu o filme Nosso Lar, né, vai saber que a cidade Nosso Lar, ela se encontra, que está à superfície da Terra, que está as pessoas encarnadas, e nós teríamos na Terra uma outra superfície, feita de uma matéria muito mais sutil, muito mais leve, invisível, como o espírito é invisível, essa matéria também seria invisível, e é uma superfície sólida do ponto de vista material. E aqui teríamos cidades e grandes sociedades existindo nessa matéria, nessa superfície, que fica em torno de uns 500 quilômetros de altura da superfície. Por isso que todo espiritualista fala do céu, fala da vida após a morte, tipo céu. Na verdade, os espíritos vão para essas regiões astrais, onde a vida segue outras regras e outras leis, que não é as mesmas regras e leis das pessoas encarnadas na matéria, na superfície do planeta Terra. Então aqui nós teríamos sociedades imensas, como a cidade Nosso Lar. Lá no Oriente teríamos Shambhala, cidades astrais. E na Bíblia se fala muito, né, da Jerusalém Celeste, né, que seria também uma cidade astral, né, que controlaria toda a vida, né, no Oriente Médio, né? A Jerusalém Celeste, né? Todos os grandes, se você olhar a Bíblia, olhar todos os textos, os profetas são arrebatados de seus corpos e são levados aos céus. Levados ao céu, eles sobem mesmo, vão lá para o alto. Só que eles chegam aí numa cidades astrais, uma arquitetura completamente diferente da que existe aqui, e com uma tecnologia completamente diferente da tecnologia existente na superfície, principalmente na época de Cristo, né, que aqui não tinha tecnologia nenhuma. E você vai numa cidade avançadíssima científica e tecnologicamente. Então, quem assistiu Nosso Lar vai saber que o Nosso Lar é uma cidade sobre o Brasil, controla as encarnações, como se fosse a capital espiritual do Brasil, como se fosse a Brasília espiritual, né? E aqui há o controle da vida na superfície. Vocês viram lá que uma pessoa, para reencarnar, ela vai passar por uma comissão, é uma burocracia danada no plano astral, para preparar, para escolher a família que ela vai encarnar, que cidade, que condições, vai analisar a vida passada dela,
vai ver o que ela fez para carregar um karma nesta vida. Então a vida é muito controlada pelo alto. E este corpo biológico não passa de uma máquina fantástica fabricada por inteligências avançadas que operam nos planos superiores. E quem conhece o meu trabalho espiritual mais a fundo sabe que o cerne do meu trabalho é o Projeto Terra, né? O que é o Projeto Terra? O Projeto Terra é exatamente uma visão espiritual da natureza humana, né? Essa luz está ruim, ela não está apagando, né? Onde nós teríamos várias superfícies além da física, que nós chamamos planos. Nós teríamos a superfície da Terra, que seria o umbral. Umbral no sentido que as pessoas que estão encarnadas estão na mais profunda das trevas, não sabem quem são, o que estão fazendo aqui, de onde veio, para onde vai, né? Completamente à mercê de uma ideologia política, de uma ideologia religiosa ou qualquer outra ideologia que a faz completamente escrava de um sistema ideológico. Quer seja um sistema árabe, um sistema comunista, um sistema capitalista ou qualquer outro sistema, e não há nenhum outro questionamento além de viver, ganhar dinheiro, comer e morar. Tá? E sem saber exatamente qual é o meu objetivo nesse mundo, o que eu vim fazer nessa terra. Aqui nós teríamos então o penumbral, né, que seria as cidades astrais ao nosso lar, onde as almas estariam acordando após a morte. Essas pessoas seriam levadas para essas regiões e começariam a acordar da sua verdadeira existência neste plano físico Terra. Iriam se lembrar de vidas anteriores, de encarnações anteriores e até de sua origem estelar, oriunda de outros mundos da galáxia. Nós teríamos um outro plano, que é chamado plano da luz, onde, sim, nesse lugar as pessoas estariam acordadas. As almas que habitam esses níveis saberiam exatamente quem são, o que estão fazendo aqui, lembrariam de todas as suas vidas passadas já na Terra, inclusive das vidas pretéritas, quando chegou pela primeira vez em alma para viver uma experiência na Terra. E esse plano acima seria o plano dos ascensionados. O que seriam os ascensionados, a fraternidade branca, tudo isso que o esoterismo discute muito. Seria uma região onde as almas teriam chegado há algum tempo na Terra, passado por várias encarnações, 10, 15 encarnações, e atingiriam um nível de consciência onde não seria mais necessário encarnar ou reencarnar novamente na Terra. Elas se libertariam do processo kármico, do processo reencarnatório. Então essas almas aqui, elas estariam livres para se espalhar pelo cosmos e voltar nas suas origens estelares de onde vieram para viver uma experiência na Terra. E, é claro, tudo isso que eu estou falando estaria sendo comandada por um nível superior, além de tudo isso aqui, que nós chamaríamos o plano do comando do Projeto Terra, né? O plano de comando da Terra. Então, quem comanda tudo que está acontecendo no plano espiritual e aqui no plano físico seria um grupo de seres de inteligências muito avançadas, que coordenariam projetos planetários. E a Terra seria um projeto numa galáxia com 200 bilhões de estrelas, onde bilhões de outros projetos semelhantes à Terra estariam acontecendo agora no universo afora, onde haveria as transmigrações de almas para que essa experiência pudesse se tornar a cabo. Então, por essa visão, nós temos que entender que quem comanda são seres mortos. Olha que interessante. Do ponto de vista nosso, essas pessoas estão mortas. Estão vivendo numa dimensão superior. Fala. Pergunta. Não tem pergunta? Então, tudo que está vivendo aqui acima, para nós está morto. Do ponto de vista que vive quem está no corpo físico. No entanto, todos esses seres podem agora, nesse instante, estar aqui ao nosso lado. Em espíritos. E você não vê, não ouve. Só um bom médium, um bom sensitivo, um bom paranormal, como Chico Xavier, como o Divaldo,
como outros grandes médiuns, podiam ver, dialogar e conversar. Entendeu? Vocês estão entendendo? Então essa é a visão espiritualista. Numa visão dessa, jamais caberia a visão do David Icke. Por quê? Muito simples. Se isso aqui é uma lei, ela tem que ser uma lei universal. Isso aqui é uma teoria astrofísica, os níveis e tal. Então, vamos lá no planeta X do ET. Vamos supor que lá em Dracon tem um planeta X, que é o planeta dos reptilianos. Então, está lá os reptilianos encarnados. Mas a gente tem que entender que a vida também não começa. Você vai ter todos esses outros níveis e você vai ter o comando planetário dos répteis. Plano físico, o ET também morre, ele tem que morrer. Se o reptiliano morre, ele também tem que ter alma, tem que ter espírito. Então vai ter cidades astrais no planeta dele. Então, o que a gente começa a eliminar? A gente começa a eliminar uma das características mais importantes da evolução humana. Acreditar que a vida física é a única que existe. Então ela não é única nem aqui, nem na Terra, nem em outras partes da galáxia. Então jamais existiria o quê? Se quem controla o conhecimento aqui, então é esse cara que encarna um cientista, que encarna alguém para você fazer qualquer revolução científica e tecnológica aqui. Aqui é a mesma coisa. Então nenhum reptiliano conseguiria construir uma nave espacial interestelar e vir visitar a Terra. Por que não? Porque quem controla? Então, a maior descoberta que qualquer raça numa superfície planetária pode fazer, quando está nas trevas, é acordar. E quando ele acorda, o que ele descobre? Ele descobre essas hierarquias aqui. Então, é uma bobagem total vocês acharem que esse cara vai fazer uma nave, vai passar por cima de toda essa hierarquia e vir para a Terra para fazer sabe lá o quê. Isso não existe. Na teoria esotérica, na teoria espiritualista, isso não existe. Porque antes desse cara nem saber o que está fazendo aqui, que é o nosso caso, que a maior parte da Terra não está sabendo então, o que está fazendo aqui, está na mais profunda das trevas, ignorância total de sua existência. Só que tem rótulos de engenheiro, rótulos de médicos, rótulos de cientistas, mas estão na profunda das trevas. Nem sabem o que estão fazendo aqui. Eu conheço cientista, convivo com o maior cientista do mundo. Nossas discussões sempre foram essas. Mas na verdade esses dois comandos aqui, estão interagindo faz tempo, Estão nos níveis superiores, eles estão interagindo, estão transmigrando almas e tudo mais. E a própria alma, ela não nasce em superfícies planetárias. A alma ela vem de dimensões superiores, descendo e viver a experiência na matéria. E retorna. Por isso que a morte foi projetada, porque ninguém é daqui. Ninguém vai ficar aqui eternamente. Professor, por que os reptilianos são tão temidos por grande parte dos ufólogos, como a revista UFO e outras grandes influências da ufologia mostram? Então, veja bem. O que, na casuística ufológica, nós temos praticamente, vários biotipos que contatam os seres humanos. 80% de todos os contatos é com a raça chamada de Greys, uns baixinhos pequenininhos, e várias alturas, mas eles são chamados de Greys, em grande maioria, ok? Não são répteis. 18% dos contatados vão descrever humanos avançados, certo? Aqueles loiros, olhos azuis, lindos, bonitos, cabelos louros, aquela coisa, né? Famoso ETzão, né? 2% da casuística ufológica materialista vai falar de umas variedades extras aí diferentes. Nestas variedades extras é que entram alguns reptilianos, alguns seres estranhos, diferentes, com um biotipo muito diferente do humano. Ou seja, é raríssimo o réptil dar contato. Um réptil se mostrar fisicamente até dentro de uma nave na casuística ufológica. Já começa por aí que é uma babaquice você fazer uma teoria de conspiração com 2% de casuística ufológica.
Você não tem informação sobre eles, na verdade. Muito bem. Mas isso vende livro pra caramba, cara. Você tem que entender que um cara faz uma história desse na Inglaterra, sabe quantos livros ele vende? Né? Vamos fazer a conta. Um best-seller nos Estados Unidos, que muitos livros de ufologia foram best-seller, vende no mínimo 1 milhão de cópias. Funciona assim. No Brasil, se eu botar um livro na livraria a R$60, 10% é para o autor, daquele preço de capa. Em 6 meses eu vendo 1 milhão de cópias. Quanto você tem no banco? 10 milhões. 10 milhões só de escrever esse monte de babaquice aí. E jogar na mídia. Vocês lembram aquela coisa fantástica, uns 30 anos atrás, aquela cirurgia do ET, né? Aquela autópsia no ET, fizeram toda aquela filmagem. Bom, todo mundo sabe que é uma farsa. Mas, claro, você sabe quanto que a Rede Globo pagou para exibir aquele filme de 30 minutos? Sabe? Na época, só a Rede Globo, $250 mil para os direitos autorais daquele filme. Agora, vê todas as televisões do mundo pagando 250 mil. Para um cara que fez uma farsa desgraçada para faturar uma grana em cima. Isso dá audiência. Isso lota fantástico. Pô, isso é uma grana em termos de horário. Vocês não têm noção quanta gente é esperta para criar teorias e vender livros e fazer sucesso e dizer que é verdade. O escritor de ficção científica, para ganhar muito dinheiro, ele tem que convencer as pessoas que aquilo que está escrevendo não é ficção científica, é verdade. Então é um mercado que vocês não têm noção. Certo? Só que até hoje nunca ninguém provou nada. Pega esse cara, vamos ver se vai... vamos dissecar o cara para ser um reptiliano mesmo. Tem coração, tem isso, tem aquilo. Tem perguntas? Vamos lá. Professor, no caso do David, ele teria alegado que tem mais de 1.200 casos catalogados dos abduzidos que comprovariam a sua teoria. Você tem alguma informação sobre isso? Bom, para começo de conversa, eu não conheço 1.200 abduzidos. Sabe, eu não sei de onde ele tirou essa estatística. Certo? De onde que ele foi somando a 1.200 abduzidos? A casuística materialista de abdução, pô, se chegar a 500 no mundo é muito, muito. No Brasil, quantos abduzidos nós temos? Se você contar no dedo, você conta 100, por exemplo. Né? Você vai somar Estados Unidos, ao redor do mundo, onde você pode investigar, porra, aonde ele pesquisou 1.200 abduzidos e com reptiliano ainda? Sabe? Cara, eu não sei de onde esses caras tiram essas informações. Entendeu? Eu sou um cientista como ele, que vive pesquisando ufologia a vida inteira. Li sobre ufologia a vida inteira. Agora eu quero esses casos documentados mesmo, né? Porque o cara vai dentro de uma nave, vê um reptiliano, pode até ser, porque eu falei para você que tem 2% da casuística ufológica, né? Que são reptilianos. E os Greys? E as outras raças? Como é que isso funciona? Como é que se explica tudo? Aí é que vem. Se funcionar esse modelo, pode esquecer essa infiltração reptiliana desse jeito que vocês estão pensando. Porém, contudo, todavia, eu tenho uma saída que eu vou dar para vocês. Se você utilizar a teoria reencarnatória, a teoria que a alma vem de fora e experimenta uma encarnação na Terra, então vocês sabem o que eu estou falando já há algum tempo, que ninguém fala, que é exatamente o quê? Todas as almas, não importa a época, que viveram encarnações na Terra, vieram de fora. Nenhuma alma nasceu aqui e veio com Darwin disse, sai pá, certo? Por que a teoria de Darwin está errada se você confronta essa teoria? Porque todas as inteligências fora da matéria é que produz a vida biológica na Terra e interfere na biologia. Não existe nada natural, como Darwin pensava. Este corpo é projetado, esse corpo não é o acaso. Ele é feito por inteligências avançadas, para que a alma use. Então vocês têm que entender que a alma vem de fora. Então todas as almas vêm de fora, em épocas diferentes,
para situações para viver experiências diferentes. Mas tudo controlado por quem? Este comando é que transporta essas almas, planeja a experiência reencarnatória e a hora que essas almas vão partir, elas vão partir também para a galáxia. Então, existem chegada e partida de almas que vieram para viver uma experiência no Projeto Terra. Tem uma coisa que eu nunca falei, e eu vou falar um dia para vocês, que existem grupos de almas que chegam na Terra, presta atenção, elas se instalam aqui, vivem aqui, nunca encarnam na Terra e depois vão embora. Vocês sabiam disso? Só vivem no plano astral. Já é uma experiência suficiente para eles interagir com os humanos, ver o que está acontecendo aqui, tá? E depois vai embora, não precisa nem encarnar. Muito bem. Então, todos vocês sabem uma coisa que eu venho falando para vocês já há algum tempo, que em 1900, na virada do século XX, nós tínhamos na Terra 1,2 bilhões de almas encarnadas. Ok? 1950, nós tivemos 2,5 bi. Mesmo com as duas guerras mundiais. 1960 e 70, chegamos a 3,7 bi. 2018, nós temos encarnado na Terra hoje praticamente quase 8 bi. Então vocês vão ter que me explicar que em 100 anos, de 1900 até hoje, chegaram excedente na Terra 7,5 bilhões de almas que encarnaram aqui. Nenhuma dessas almas pode ter dado 2 encarnações na Terra, pelo tempo. Todas essas almas estão na primeira encarnação na Terra. Toda é número, é matemática. Só quem está para trás que pode ter dado 2, 3 reencarnações ou até lá para a Idade Média. Antes não. Porque uma encarnação no máximo 100 anos. O cara tem que morrer, ele vive 50, 60, 70 anos, morre, espera mais uns 30, 40, 50 anos, nós estamos para reencarnar de novo. Então, o intervalo é de 100 anos para uma encarnação. Quem é espiritualista sabe e acompanha essa ideia da reencarnação. Então, veja bem. Nós temos entre nós, na primeira encarnação, espíritos oriundos das mais diferentes regiões da galáxia, encarnando pela primeira vez. E é óbvio que nós podemos ter milhões de espíritos de natureza reptiliana que vieram de outros mundos para viver uma experiência entre nós. Eu sempre falo que o síndrome de Down, que o Down não é uma alma comum entre nós, nem não é uma doença. É simplesmente uma adaptação desse corpo biológico para um tipo específico de alma que vai usá-lo, que vem de uma origem galáctica diferente da nossa. Eles não são iguais a nós, não pensam igual a nós, nem agem iguais a nós. Os autistas em vários graus também não vivem nesse nosso universo, não se relacionam conosco. Eles não estão nem como se fosse um animal, não relacionam com a gente. Mesmo encarnado num corpo parecido com o nosso, a alma deles não tem nada a ver com a gente. Fala. Professor. Desse modo você pode imaginar reptiliano entre nós. Mas almas reptilianas, não híbridos, não nada disso que vocês estão pensando. Tá? Professor, se por acaso em algum centro espírita vier um reptiliano conversar com um médium, como devemos agir? Normal. Eu já falei para vocês, eu sou médium, eu conheço mais de 100 raças extraterrestres completamente diferentes umas das outras. Desde seres de 1 palmo de altura até seres de 4 metros de altura. E me relaciono extremamente bem com todos. A beleza não está na forma física. É só você assistir o Star Wars. Lembra do Star Wars? Você entra naquele boteco do Star Wars. Cara, puta inteligente um do outro do mundo lá, pá, junto. Pô, acostuma, cara. Você acostuma a viver com a variedade, com a diversidade. É normal, é natural.
Professor, os espíritos reptilianos têm como fazer uma ilusão ou influenciar a nossa existência na matéria? Bom, em primeiro lugar, não importa que tipo de espírito seja. Quem está no controle? Quando você vai encarnar, não importa se o espírito seja reptiliano, quem foi, vai ter um conselho kármico que vai pegar essa alma que vai na primeira encarnação na Terra, vai sentar com ela, vai programar essa descida. Existe uma burocracia muito grande. Isso aqui não é uma zona que cada um faz o que quer. Na superfície, cada um faz o que quer, a lei do livre-arbítrio, certo? Mas no controle de fora disso, tudo é muito organizado. As coisas não são do jeito que a gente pensa. Aqui você pode fazer a guerra, pode matar, mas pode roubar, pode fazer os políticos aí roubar, meter a mão, fazer toda essa mentira que estão fazendo na televisão. Mas diante do conselho lá em cima, tá todo mundo, a sua ficha está escrita lá, toda a merda que você fez, toda a mentira que você fez, toda a bobagem que você fez, está registrado. E não tem como falar que não fez. Tem vídeo provando. Tem um árbitro de vídeo. O árbitro de vídeo não falha. O Pedro está lá com a ficha toda do cara. Não tem como você enganar. O cara projeta um vídeo. Você fez o que você fez lá. Você matou tantas pessoas, você roubou tal dia, tal. Tá escrito, tá lá, acabou. Aí, você morreu. Aí, lá agora vamos ver a sua ficha agora. Vai voltar de novo. Como é que você vai voltar? Onde você vai voltar? Vai reencarnar de que jeito? Sem uma perna, manco. Vão botar você lá no norte da África, certo? Lá no meio daqueles pobres mendigos passando fome, que não sabem o que está fazendo, sendo perseguido o tempo todo por um regime opressor, pá. Você não sabe quem é que está encarnado lá, quem é que está vivendo aquela situação e por que está vivendo aquela situação. É? Entendeu? Então, não importa a natureza espiritual da alma, quando ela assume um corpo biológico aparentemente humano, ela vai viver as regras da lei do karma. Ela não se lembra quem ela é, e a gente sabe que todos esses bilhões de almas que estão encarnadas, quem é realmente médium, quem sabe das coisas? Quem é iluminado? Iluminado é o cara que acorda e se lembra de quem é. E o que está fazendo aqui, isso é iluminado. Mas a maioria das pessoas vive o quê? Vive na mais profunda treva de si mesmo. Aí não entende porque que Jesus Cristo ficava batendo na tecla, né? Ó, seu reino não é desse mundo, meu reino não é desse mundo. Ó, você tem que entender que você está aqui de passagem. E para você entrar no reino do céu, você tem que fazer isso. Aquelas regras clássicas do 14 signos. O que é entrar no reino dos céus? É se libertar dessa constituição densa para você viver a experiência livre nos planos superiores. Então, quem tem essa consciência? Os grandes avatares. Né? Quando Jesus dizia que o reino dele não era desse mundo, ele estava falando que esse cara que era o grande comando, não era Júlio César, o rei de Roma, que era um idiota no poder. Né? Como todos os soldados, como toda aquela gente eram grandes idiotas no poder. Achando que eram reis, achando que tinham o direito de vida e da morte, tinha sangue azul, aquelas coisas. O rei gosta de achar que é diferente dos outros, né? Ah, meu sangue é azul, aqui enfia a faca no cara é vermelho como qualquer outro. Como a gente viu em toda a história, né? Todo mundo, o ego, aqui embaixo é o jogo do ego, o jogo do poder, o jogo de supremacia, de pisar no outro, de subir nas costas do outro. Fama, sucesso, poder, é o jogo das trevas. Mas a partir do momento que a gente ouve o conselho dos grandes mestres, os grandes avatares que passaram na história, Buda, Krishna, Jesus, próprio Maomé, você vai ver que esses caras falam de uma vida espiritual, de uma vida transcendental, o que acontece após a morte. É uma outra natureza da nossa jornada. E não dá para entender ufologia nem extraterrestre sem pensar nessa realidade extrafísica. Senão, fica desenvolvendo essas teorias que não tem sentido nenhum. A vida não tem sentido no universo, você pensar desse jeito, é o acaso, o universo inteiro é uma coisa do acaso. Não existe esse acaso. Existe uma inteligência por trás de tudo. Você pode chamar de Deus do que você quiser, mas essa inteligência existe. Professor, os reptilianos também se manifestam na psicografia e tem algum trabalho deles conhecido? Alguns médiums canalizam. Tem um... Eu às vezes não tenho autorização para citar nomes de outras pessoas, mas tem um ufólogo famoso no Brasil, que vocês podem pesquisar, ele é colega meu, amigo meu, não tem problema nenhum. Mas eu não posso citar isso numa palestra pública sem autorização direta dele.
Mas ele jura de pé junto que ele é um reptiliano encarnado. Entendeu? Que ele tem essa memória, ele tem essa consciência. Certo? E ele fala para todo mundo, já escreveu um livro sobre isso, lançou no Jô Soares o livro, foi lá, falou para o Jô Soares, eu sou um reptiliano encarnado. E você conhece o que está falando aí. Viu? Sabe quem é? Não? Claro que você sabe. E já foi em São Tomé, já veio aqui em Limeira, muitas vezes. Ele é super gente boa, uma pessoa super inteligente. Agora eu pergunto, Laércio, você assina embaixo, você concorda? Eu estou falando para você que tem 7,5 bilhões de almas na primeira encarnação. E nenhum dessas almas é daqui. Qual a possibilidade de vocês que estão me ouvindo aí ser um reptiliano encarnado? É muito grande. Você que não lembra. Certo? Vai no centro espírita, faz essa pergunta para o espírita. Vai, eu desafio vocês aí em qualquer centro de umbanda, candomblé, pega o médium lá, pega o Exu que você está conversando, fala, ó, quero saber essa história que o Laércio está falando lá. Alguém tem que me explicar, não é possível ver 7 bilhões de almas em 100 anos, a população tem a alma, tem que vir de fora, não nasce alma. Né? Tem que ser de fora da Terra. Vamos lá. Professor, tem a existência verdadeira dos reptilianos como as pessoas mostram, ou eles são totalmente diferentes do que a gente imagina? Veja bem. Vamos supor que vem um reptiliano aqui, aí ele encarna na Terra, certo? Ele encarna. Quando esse reptiliano morrer, que forma que ele vai ter no astral? Quando ele veio de fora, ou a forma que ele estava usando na sua última encarnação como ser humano na Terra, que esse corpo é um corpo adaptável a esse ecossistema planetário. Né? Mesmo as pessoas que tiveram 10 encarnações na Terra, cada encarnação teve um corpo diferente, pode ter sido negro, japonês, né? Pode ter sido mulher, pode ter sido diabo na outra vida. Eu pergunto, qual que é a forma original que o espírito vai ter após a morte? E a original que ele veio antes dessas encarnações na Terra, a primeira, qual a forma dele? Era de um réptil? Vocês vão ter que entender uma coisa muito importante. Isso, ó, forma é roupa, não é o ser. Posso ter uma forma reptiliana, porque a minha forma reptiliana foi a única que eu me manifestei num mundo distante, na galáxia, que os reptilianos tinham uma adaptabilidade muito maior na superfície do planeta, no ecossistema daquele mundo. É só vocês entenderem, na Terra, os répteis dominaram esse planeta, sabe por quantos anos? 600 milhões de anos os répteis dominaram a Terra. 600 milhões de anos. Dinossauro, brontossauro, Velociraptor. Se você assistir o Jurassic Park, você vai ver os bichinhos legais que tinha lá. O ser humano chega na Terra nos últimos 40 mil anos. Só, não tinha ser humano lá para trás. Entendeu? Então esse ser humano é um ser humano que chega pronto, colocado nesse ecossistema, para criar uma sociedade como a nossa. Entendeu? Isso aqui é uma roupa biológica, fabricada, adaptável a esse ecossistema para um tipo de alma se conectar e usar. E biologicamente a gente se autorreproduzir aqui, não serve que você ter trazendo corpo toda hora para a criancinha. A gente se autorreproduz. E cria os corpos e as almas vão entrando, vão conectando, vão vivendo essa experiência neste mundo. É isso que nós somos. Agora, a primeira encarnação de cada um de vocês na Terra, qual que é a forma física que vocês tinham? E a hora que morrer, qual que você vai assumir? A sua última encarnação ou você vai querer aquela primeira que você veio antes de vir na Terra? Qual? Até no corpo astral, você tem que ver que o próprio corpo astral, ele é um corpo, é uma roupa também, fabricada para você adaptar no plano astral. E esse corpo é maleável, ele se adapta. Né? Pode falar. Professor, você já teve contato com os reptilianos em projeção astral? Não só em projeção astral, como eles andam perto de mim o tempo todo.
Falo isso para vocês, eu não tenho medo de falar isso. Chico Xavier não conversava com a mãe dele o tempo todo? Assistiu a vida do Chico? Assistiu a vida do Chico Xavier? Ele, quando criança, morreu, a mãe dele morreu, mas ele ficava a tarde inteira, a mãe dele ficava conversando com ele o tempo todo. O médium não tem esse problema de vida e morte. A minha mãe morreu há 6 anos no meu colo. Minha mãe está sempre comigo aqui em casa. Sempre vou visitar ela, que ela está na cidade astral, a casa dela, a família dela, tudo vivendo lá em cima. Ninguém morre. As pessoas só perdem esse corpo biológico. Mas o corpo astral continua existindo, real, pensando, amando, vivendo todas as emoções. A morte não existe, ela nunca existiu. Só existe para quem está nas trevas, para quem não enxerga nada. Aí chora em velório o tempo todo, né? Mas o médium não chora em velório. O médium dá graças a Deus que a vida do ser humano termina nessas trevas aqui, vai para melhor. Uma situação mais consciente, mais lúcida, mais pura. Né? Professor, os reptilianos, eles trabalham no controle geológico do nosso planeta? Bom, vamos pensar o seguinte, vamos tentar entender uma coisa. Existem 2 tipos de reptiliano. Existe o reptiliano, que é uma alma que veio e encarnou neste mundo e está misturada com a gente. Porque nesses 8 bilhões de almas, 7 bilhões de almas que tem aqui, certo? Hoje, é uma mistura de milhares de raças extraterrestres diferentes usando o planeta para uma experiência. Então existe os reptilianos de origem encarnado. Agora, existe este nível aqui, ó, de consciência, este nível aqui, esse plano aqui, ascensionado e o próprio plano superior, onde raças reptilianas fazem parte do comando planetário. Este comando é uma reunião de milhares de raças extraterrestres para comandar um projeto inteiro como o nosso. E aquilo que nós chamamos de reptilianos, quando o plano vai ascensionando, as formas físicas operacionais que eles usam para manifestar em planos mais densos, ela deixa de ser tão importante. Aqui não há distinção se o cara é reptiliano, foi reptiliano, viveu como reptiliano no mundo ou deixou de viver. Depois encarnou na Terra, viveu como humano, bonito, loiro, olho azul. Porra, o que é o ser numa dimensão superior? Ele não faz mais parte desse universo de formas densas, de formas físicas, que são corpos operacionais para manifestar em ecossistemas, adaptáveis a ecossistemas planetários. Que de repente pode ser um corpo pequeno, pode ser um corpo alto, depende do mundo que o cara foi vivenciar uma experiência, que a alma foi vivenciar. Então aqui, eles não são tão dependentes de formas físicas, estruturais. Eles vivem com corpos, sim, mas esses corpos são veículos de manifestação que podem mudar a qualquer momento a cor, a forma, o tamanho, o jeito. Não tem uma real, total, 100%, é todo mundo assim, não é. Você está entendendo? Ascensionar significa libertar-se do ego, libertar-se do mundo das formas primitivas e densas. Isso é ascensionar. E ascensionar também é a morte da individualidade. O indivíduo vai deixando de ser um indivíduo isolado dentro de um corpo, carregando uma arma consiste. A ascensão é um negócio muito complexo para o nosso ponto de vista primário hoje aqui. Né? Eu vivi anos em universidades, convivi com os maiores cientistas do mundo. Né? E tenho muitos amigos cientistas até hoje. A gente conversa muito. Mas o nosso mundo está prestes a mudar. Nós estamos prestes a descobrir, ter um contato com as estrelas, ter um contato com inteligências extraterrestres. E tudo vai sofrer uma mudança radical nesse mundo. Não tem saída para o planeta Terra. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que descobrir o óbvio, né? A ciência vai descobrir o óbvio. Eu nem digo que a ciência vai descobrir, porque quem vai se manifestar são essas forças. Eles vão se manifestar e vão mostrar o que realmente nós somos. Porque se deixar para a gente acordar, ninguém vai acordar, vai ficar torcendo para Ronaldinho até o resto da vida. Torcendo para Corinthians, futebol, Faustão de domingo, e a vida não muda, né? Professor, por que as pessoas, inclusive os espiritualistas, insistem em dizer que os reptilianos são não confederados e são espíritos
umbralinos, malignos? Depende do espiritualista que diz isso, né? Eu não falo isso, eu sou espiritualista, eu não falo nada disso. Certo? Da mesma forma que nós temos entre nós bilhões de almas oriundas de várias partes, misturadas hoje conosco, nós temos almas reptilianas também misturadas que estão no umbral, no mais perfeito umbral. A hora que morrer, vai todo mundo para o umbral. Certo? Essa é a chave. Isso não sei, por isso que eu fiz uma diferença. Existe o cara que está aqui em cima e o cara que está aqui embaixo. O cara que está aqui embaixo está no umbral. A hora que morrer, vai continuar no umbral. Vai virar encosto dos outros, vai encher o saco de todo mundo. Né? Enquanto não ascensionar, vocês viram no nosso lar, está no umbral. O nosso lar está aqui em cima, ele não está no umbral. Uma cidade onde as pessoas estão acordando. Nosso lar é uma interface entre pegar o cara que está nas trevas, o espírito umbralino, trazer ele para cá e fazer ele acordar. É o que fizeram com o próprio André Luiz. O André Luiz, segundo a literatura, ficou 8 anos no umbral, perdido lá, cheio de doenças, arrebentado, não sabia o que fazer da vida. Agora, a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que procurar, buscar o conhecimento. Quando ela faz isso, mesmo aqui em vida, ela sai do buraco. Mas não é achar que eu não vou fazer nada, nada vai acontecer. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que estudar, tenho que trabalhar, tenho que me sustentar, eu tenho que ajudar as outras pessoas, tenho que ensinar. Né? Professor, algumas pessoas falam que os reptilianos influenciam na terceira, na quarta, na quinta, na sexta dimensão. Isso é possível? O que é quarta, primeira, quinta dimensão? Para esse cara que está falando essa pergunta aí, os espiritualistas que falam isso. Eu já falei que dimensão matemática não existe. O que existe são níveis de matéria, mais denso ou menos denso. Se você chamar isso de dimensão, tudo bem. Nós temos reptiliano em tudo quanto é lado aqui, ó. Nosso planeta parece um planeta reptiliano, se você for olhar bem. Tem, os espíritos são de origem externas. Você não vai achar que o espírito vem de outra estrela com uma forma humana, bonita como a nossa. Ele não vai vir, ele vai vir com a sua última manifestação no seu mundo. Quando ele assumir um corpo material biológico, por isso que eu brinco, né? Quer ver um reptiliano? Olha no espelho. A probabilidade de você ser um e estar um espírito reptiliano lá dentro é muito grande. Mas não deixa de ser você. Né? É aquela velha pergunta que eu faço. Você sabe quem é você? Você sabe quem é a tua alma? Como é que é a tua alma? De onde a nossa alma veio? O que é você? Essa é a grande pergunta que todos os mestres fazem desde o começo da história. Só que o que eu estou fazendo? Eu estou indo mais longe, né? Nós estamos falando de galáxia extraterrestre, coisa que ninguém falava na Idade Média. Coitado, na Idade Média, os livros escritos, a pessoa nem sabia que a Terra era redonda. Né? A Terra era o centro do universo, os padres da Idade Média, né? Não existia universo aí fora. Mas hoje não, hoje a nossa ciência evoluiu muito. Por isso que o que tem que ser feito hoje é uma ponte entre ciência e espiritualidade. Tem que juntar essas duas coisas. Existe muito conhecimento que a ciência trouxe. Existe muito lixo na espiritualidade ao longo da história, das religiões. Entendeu? Então tem que haver um cerceamento pela ciência para não deixar o fanatismo tomar conta. E também não deixar 100% a ciência tomar conta, que ela vira esse materialismo babaca que existe até hoje aí nas universidades. Né? Entendeu? Então, nós temos que criar essa ponte, e criar um novo caminho, unindo ciência e espiritualidade para um mundo de grandes descobertas dos dois lados. Professor, por que os estudos de grandes fraternidades brancas afirmam que não devemos ter contato com planos astrais, e sim com planos etéreos? Não entendi essa pergunta. Eu nunca ouvi falar isso do pessoal da Fraternidade Branca. O pessoal da Fraternidade Branca é um pessoal que vem das tradições das escolas iniciáticas da Blavatsky, da NBSAN, da Europa. Eles criaram uma ideia chamada Fraternidade Branca, que são os teosofistas, a teosofia. Certo? A teosofia, ela não tem a mesma instrução, a mesma natureza do nosso espiritismo aqui, do kardecismo aqui. Você está entendendo? Os teosofistas já deram muitos furos lá atrás, graves, inclusive com Buda Maitreya, inclusive com Krishnamurti. Então, cara, não é muito confiável. Tudo que se diz tem que passar por crivo de intelecto.
certo? Você pegar discurso de budista. Nós temos muitos budistas, monges, que se você falar que você é um médium, contata com espírito ET, ele já tira você de jogada, não quer nem ver você no templo dele. Isso só vai atrapalhar os monges lá, que tem uma linha toda lá, pá, você está entendendo? Então, tudo não passa de formas diferenciadas de se pesquisar e de se fazer a espiritualidade no mundo. Certo? Então, cada seita que existe por aí, cada sociedade secreta cria um modelo de verdade e um modelo de como você deve ou não fazer a coisa. A Igreja Católica é uma sociedade gigantesca que, se você falar que você fala com o Espírito, você está excomungado. É ou não é verdade? E a teosofia, ela tem muito de catolicismo na teosofia, muito de cristianismo na teosofia, embora tenha uma tradição indiana. Né? Professor, algum tempo atrás saiu algumas imagens de naves saindo do Sol, em observatórios, sendo fechados. Isso causando grandes explosões de Júpiter e outras coisas. Esse fato é verídico ou não? Não posso afirmar nada ainda, porque o que eu estou vendo, o que eu estou analisando, não tem muita lógica. Agora, que fecharam os observatórios, o FBI foi num observatório, isso é verdade. Isso tem notícia até nos sites oficiais da UOL, tem nos sites oficiais. Isso aconteceu. Agora, por que fecharam o observatório? Não sabemos. Mas não adianta fechar um observatório. E os outros? E no Japão, na China, na Austrália? O americano não tem autoridade para fechar observatório em todo mundo. Será que o motivo foi tentar esconder alguma coisa que estava no céu? Está no céu, está todo mundo vendo. Você não consegue bloquear quem está vendo o céu. Qualquer amador tem telescópio e olha para o sol todo dia. Entendeu? Essas teorias de conspiração elas vão longe demais. É essa história de Júpiter. Eu estava vendo esses vídeos hoje em dia. Completamente defeito no CCD da câmera do satélite. Não é um objeto, não existe esse objeto. Deu defeito no CCD. É que vocês não sabem como é que funciona essas câmeras modernas. Isso que eu estou usando, esse celular que você tem, que você bate uma foto, você faz um filme. O negócio funciona assim. Vocês já viram quando a televisão sua de LCD pifa? Vocês já viram? Olha a minha, eu tenho um painel que está pifada. Pode vir aqui, vocês vão ver que a minha televisão está pifada. Tem umas faixas aqui, ó. Tem umas faixas na tela aqui. Ela geralmente pifa assim, uma parte do CCD queima. A outra fica funcionando perfeitamente, mas aquela lá está pifada. Quando era de plasma, era engraçado, a TV de plasma, quando ela pifava, a tela começava a dar pau, ela fazia assim, ó, presta atenção. A tela estava aqui, como é formado por micros por tela, ficava um ponto preto aqui na tela. Dava uma mancha preta que ficava aqui na tela. Certo? Ok? E hoje, né, não é plasma, hoje é LCD. Então o LCD, eles são feitos em linhas. Então a base de dados é embaixo ou é em cima. Então quando pifa uma linha inteira fica danificada. Isso na tela é que está reproduzindo. Agora, a câmera, ela é a parte oposta dela, vai captar a luz. Então o que tem? Os caras têm a tela de LCD é um negócio assim, ó, a tela de uma câmera. Ela tem um monte de cristais aqui, semicondutores de LCD, que quando a luz incide, ela gera um pulso elétrico. Ok? Então, se der um defeito nessa zona aqui, der um defeito por algum problema, pode entrar poeira. É como se fosse na lente. Às vezes a poeira não está na lente, a lente está lá dentro. Não é nem na lente. A lente passou o pano, sai. E aí o que acontece? Nesse setor aqui, você vai ter um defeito. E aí a tua imagem, quando você bota a sua imagem na televisão aqui, vai aparecer tudo funcionando bonitinho aqui, mas tem um negócio esquisito aqui, um objeto esquisito que aparece na sua imagem. Esse objeto não é real, ele não está lá no céu, ele é um defeito do CCD. Você está entendendo? Quantas imagens eu não tenho visto aí, que os caras veem, que acontece que as câmeras, quando você tem um pulso de luz muito forte, você cega o CCD. Você dá um pulso de brilho, ele demora uma meia hora para dar uma reestruturada, voltar a funcionar normal. É igual no óculos de olho para o sol.
Pega a sua retina, a nossa retina é um CCD, só que biológico. Então você está aqui, olha para o sol. Puta, você pega aqui, você fecha os olhos, começa a ver 3 imagens, luz para tu contar. Ela demora para a tua retina voltar a enxergar diferente. Então, o espaço tem muita radiação de várias frequências chegando. E às vezes chega um pulso do sol de muita intensidade numa certa frequência. E ela vai pifar, ela vai cegar certos pontos do cristal líquido, do equipamento. Certo? E depois ele volta a funcionar de novo. Mas aquilo dá uma mancha como se tivesse um objeto gigante lá, e não é. Não tem objeto nenhum, é uma falha no CCD. Tá? Eu sei porque eu mexi muito com isso em astrofísica. Em astrofísica a gente mexe tudo isso aí, tem que analisar a imagem. Porque todas essas fotografias hoje são feitas por esse tipo de equipamento. Então você tem que tirar o que é sujeira, o que é falha no CCD, a imagem não completou direito. E outra, vocês não sabem, quando a gente está lá no observatório e começa a receber a imagem de um satélite, ele vem fazendo por linha. Hoje ele demora para formar a imagem inteira, ele fica formando por linha, está mandando por... Se der uma falha no software, alguma coisa, aquele tapau ali não faz, fica um defeito ali, certo? É como TV, você já percebeu quando a TV está com sinal ruim, essa TV digital? Porque a TV digital não tem é tudo ou nada. Ou ela pega 100% bem, ou ela apaga e some tudo. Mas de vez em quando não dá umas embaralhadas, umas atrapalhadas ali, fica uns quadradinhos para cá, quadradinhos para lá. Então isso é falha na transmissão. A transmissão dá umas falhas, porque o satélite tem que mandar essa transmissão para a Terra. E ela manda em onda de rádio. Essa onda de rádio pode sofrer interferência. E aí chega o nosso software, chega tudo truncado aqui, com alguma coisa esquisita ali, que não tem nada lá. Então, a pessoa tem que ser um especialista em analisar toda a estrutura de equipamento, certo? Nenhum observatório fantástico, fala, olha lá, tem um objeto esquisito lá, está lá, e não é falha de nenhum equipamento nosso. Quando os ETs quiserem se mostrar, cara, ele vai chegar e enfiar na cara de todo mundo, não vai ficar escondendo para ninguém, não. Entendeu? Não vai ficar escondendo nada de ninguém. Professor, então não existe uma diferença entre humanos e reptilianos? Eu não vejo diferença nenhuma entre humanos e reptilianos. Eu não vejo nenhuma diferença. Eu não sou melhor que o reptiliano é melhor que eu. Nossos corpos físicos, nossas formas físicas não dizem quem realmente eu sou. Certo? Senão seria mais uma vez racismo, né? Você já tem racismo com o negro, com o japonês, com o judeu, com isso aqui. Agora você vai ter racismo com o reptiliano. É que existe um arquétipo, né, na Terra das religiões, dos répteis, né? O réptil atentou lá, réptil tem a ver com Satanás, tentou a Eva lá no paraíso, vê a cobra como um bicho asqueroso. Então, ninguém consegue pintar um ser evoluído feio. Alguém já pintou um anjo? Por que o Satanás tem que ter chifre, olho vermelho, rabo, parece um monstro? Ninguém pinta Satanás de olhos azuis, lindo, maravilhoso, que as mulheres adoram. Porque são arquétipos tolos da humanidade. A humanidade constrói o mal, e o mal para a humanidade é feio, é horrível. O bom é belo. Então, quando você vai transportar essa ótica primitiva para as estrelas, você vai ver raças com biotipos muito diferentes que a minha pessoa não vai julgar feio. Então eu vou dizer que eles são maus? Porque eles são feios? Porque eles não condizem com o meu padrão personal de beleza? Não frequentam a mesma academia que eu lá de malhação? Essa é a primitividade que o ser humano não pode ter para olhar para as estrelas, né? Tem que ser mais evoluído. Vamos lá. Última pergunta. Estamos acabando. Professor, na verdade, nós, como seres de criação superior, não temos nenhuma forma definida, ou seja, reptiliano, humano, é só energia que existe. Não, na verdade, se você pensar, o que é a minha consciência? A minha consciência, ela sai de dimensões muito superiores e vai descendo a planos densos, vestindo roupas e formas, até chegar nos mundos mais densos e definir formas como nós conhecemos. Mas após todo esse processo de descida, nós vamos ascensionar, nós vamos perdendo esses corpos, e lá em cima o que sobra é a nossa energia pura, a luz pura, consciência pura, sem nenhuma roupa, sem nenhuma forma que nos define
feio, bonito, grande, pequeno, alto, baixo. Tudo é além da forma. Tá bom? Então, nós devemos olhar para as estrelas e não julgar as criaturas pelas roupas que elas vestem, tanto no plano astral quanto nos planos materiais. Entre reptilianos, chamados draconianos, greys, lindos, loiros de olhos azuis, né? Por que vocês acham que os loiros de olhos azuis são os mais avançados da galáxia, são os mais belos e são do bem? Para com isso, o que tem de bandido e assassino de olho azul aqui na Terra não está escrito, né? Não é verdade? Quanto político de olho azul na Alemanha, então, quantos detonaram todo mundo eram bonitos de olho azul. Faziam tanta atrocidade nesse planeta. Tá? Então, vamos repensar o conceito reptiliano. Então, namastê, muita paz, muita luz e até o próximo encontro a todos.